Amado e glorioso Deus, temos cantado, entoado louvores em Teu nome, Senhor. Mas agora vamos entrar para a palavra, quando o Senhor estará partindo o pão da vida, Senhor, para conosco, Senhor, as fatias sagradas desse pão, que só o Senhor sabe como partir para nós. Portanto, ó Pai, somos meros seres humanos, ó Pai, carente, ó Pai, do Senhor em tudo, meu Pai. Mas pela Tua graça estamos aqui na Tua presença, e o Senhor nos ajude, meu Pai, para que possamos manter quietos na Tua presença, enquanto o Teu Espírito ministra para nós a Tua palavra. E dá-nos, ó Pai, aquela atenção que precisamos dar, meu Deus, à Tua palavra, para que recebamos cada um de nós a nossa porção, e para que naquilo em que precisarmos ser endireitados, sejamos endireitados, meu Pai, para estarmos todos na fé de rápido, na plataforma de arrebatamento, meu Pai, naquele momento, Senhor, de um abrir e fechar de olhos, quando nossos irmãos que dormiram em Cristo serão ressuscitados primeiro, mas nós que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e nós então partiremos daqui, nos reuniremos e subiremos a encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Dá-nos, ó Pai, todas estas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pedi que gravasse o culto, né, a pregação. E certamente o Senhor Deus tem um propósito em ajudar alguém, além de nós que estamos aqui no culto presencial, alguma outra pessoa que pode usufruir também, pode apanhar a sua porção através da gravação. Nós teremos uma leitura em Apocalipse, capítulo 3, verso 18. E vamos tomar, eu vou ler o verso 18 e vamos tomar uma parte ali do verso 18 para a nossa meditação nesta noite. Mas isso está conectado, é claro, com toda a Bíblia, mas tem as escrituras com profecias que estão conectadas aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Somente até aqui. Oramos mais uma vez. Pai bendito, tua palavra tem sido lida, meu Deus. Esta parte, qualquer pessoa alfabetizada pode fazer. Inclusive nós podemos ler, abrir esta palavra e ler. Mas o Senhor Jesus Cristo tem uma mensagem por detrás destas palavras lidas e ouvidas, ó Pai. Sim. Que o Senhor Jesus traga para nós, ó Pai amado, decifrada a palavra de Deus revelada para os nossos corações, a qual nos prepara, Senhor, para esse momento em que estamos aproximando, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Muito bem, amados irmãos. Estaremos meditando aqui por um pouco de tempo. Pretendo ser bastante breve. E cantamos lindos louvores, né? Aqui, hinos de redenção. E dentro desse verso 18, essa parte que diz, claro, toda a escritura, né? Que é proveitosa. Mas estaremos meditando nessa parte que fala: e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Então, essa é a carta à sétima era da igreja, a carta à era da igreja de Laodiceia. E nós não somos laodiceianos, mas estamos vivendo no tempo dos laodiceianos. Laodiceia é a casca. Foi cantado um hino aqui, agorinha, né? Que a casca ficou vazia para ser queimada. A Bíblia dá um destino para a casca diferente do destino da semente. A semente não herda, ou não herdará com a palha. Então, ambas têm destinos diferentes. E então é disso que está falando aqui. E enquanto Laodiceia está cronologicamente dentro desse tempo, mas ela está somente a casca, porque o grão saiu para fora. Jesus disse: sai dela, povo meu, e o povo de Jesus Cristo é grão. E esse grão então sai para amadurecer na presença do sol. Só que há muitos grãos que, mesmo tendo predestinação, são grãos, não são palha,
mas há grãos que são xoxos, ou, não sei se todo entende essa palavra que eu falei aqui, eu já trabalhei na roça, já morei na roça. Então, mas aqueles grãos que não ficam bem granados, que não ficam bem graúdos, eles ficam pequenininhos e aí eles insistem em ficar grudados na casca. Acho que assim vai compreender melhor. Então, aquele grão que fica insistindo em ficar colado na casca, isso fala de pessoas que ficam coladas, perdão aqui pela palavra, mas é a que eu encontrei no momento, colada no sistema. A casca é o sistema humano. Então, o sistema igrejeiro, o sistema de adoração humano, sistema científico de adoração a Deus, sistema de Caim e mesclado, né? Misturado. Então, Jesus diz para sair de dentro desse sistema, que é a casca, e o grão genuíno sai da casca. O próprio amadurecimento faz com que o grão vai se soltando da casca, ele não vai mais ficando aconchegante, sentindo aconchegante ali. A casca vai ficando frouxa, né, seca. Quando você pega uma vagem de feijão, por exemplo, você balança ela, então você sente que o grão balança lá dentro. E quando chega um tempo, se o grão insistir em ficar, a própria casca parte e vira às avessas, acho que é assim que diz. E o grão fica exposto e ele tem que sair. E isso tem acontecido nesses últimos dias. Pode ver que o grão, ele fica até com vergonha de ficar dentro do sistema. O sistema não quer o grão lá dentro, mas o grão também não quer ficar dentro do sistema. Como o pintinho, o pintainho, na hora que está chocando ali do ovo. Aquele ovo que foi tão aconchegante, aquela casca, por tanto tempo, foi necessário para abrigá-lo, mas torna um lugar insuportável. E aquele pintainho tem que sair dali de dentro, ele martela de dentro para fora e sai. Certo? Então isso é o que tem acontecido. Mas, por quê? O Espírito Santo tem inspirado, eu tenho clamado a Ele, né, para trazer a mensagem, trazer a porção que Ele quer ministrar para os seus filhos. Eu não ministro nada, é Ele quem ministra. E então, Ele tem que me encher com a sua palavra para que eu possa ter a palavra para mim mesmo, me nutrir dela e falar esta mesma palavra para os meus irmãos. Porque Deus constituiu assim. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, o Espírito Santo envia. Ele envia. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E assim sucessivamente. Querendo o quê? Querendo um passatempo, não querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós estamos rumos à perfeição. Não somos perfeitos, mas estamos naquele que é perfeito. E Paulo disse assim aos Filipenses: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então Deus tem esse compromisso de fazer esse aperfeiçoamento continuado, até colocar cada um de nós na plataforma. Quem trabalha com empilhadeira, com carregamento, sabe que tem que ter um nível para erguer a carga até pegar a plataforma ali. Então, nós temos que ser erguidos. É por isso que a voz disse para João: vem cá, suba cá. Então tem uma subida, suba cá. E você tem que subir nesse nível, que não é o homem que consegue, é Deus é quem coloca você nesse nível. E aí então, por isso estamos na era da águia. Os outros animais exerceram suas funções, os animais simbólicos, que eu quero dizer, que estão na Bíblia. Inclusive os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão simbolizando os 4 animais simbólicos de Apocalipse, que é o leão, o boi, o homem e a águia. Todos são importantes e cada um tem a sua parte. O leão, por exemplo, né? Ninguém faz o trabalho do leão, a não ser o próprio leão. Mas também ninguém fez o trabalho do boi, que foi um animal de sacrifício nas eras negras, nas eras em que a igreja foi massacrada. Só o boi tinha aquela natureza de aceitar ser sacrificado ali sem reagir. Né? A maneira dele reagir era aceitando o sacrifício ali, ser sacrificado. Mas logo mais tarde veio a era do homem. Então, no tempo de Lutero, sabemos que a mensagem estava cercada de lá, cercada de cá, abafada por todo lado, mas Deus usou ali a astúcia do homem, no sentido correto da palavra,
porque o homem é o ser mais inteligente, né? Está no topo da criação. Então Deus usou, tipificando ali no homem, e através dessa sabedoria de Deus, expressando através do homem, o terceiro animal, né? Porque o homem é um animal de sangue quente, somos mamíferos de sangue quente. Então, Deus usou para quê? Para sobrepujar. Quando a armadilha estava montada por todos os lados, a Bíblia cercada, sendo queimada, sendo recolhida, a Bíblia escrita em latim, uma língua morta, que ninguém sabia, exceto os monges, aqueles que tinham estudado muito. E eles estudavam muito e sabiam o latim e rezava, né, as adorações em latim, mas o povo leigo não sabia o que estava sendo falado. Mas esse era o objetivo de Satanás, fazer com que o povo não compreendesse a palavra de Deus, não recebesse a porção da palavra. E assim então, mas Deus trouxe uma mensagem que subiu acima de tudo isso, e através da mensagem de Lutero, então a semente brotou ali e veio à tona. E depois veio com Wesley, né, na santificação, e depois com o batismo do Espírito Santo com os nossos irmãos pentecostais, no início da era de Laodiceia, 1906 para cá. Mas Deus estava de olho, aquilo ali era uma restauração que estava em curso, e Laodiceia então inaugurou a era da espiga, da casca. E quando você olha para a espiga, para a casca, você pensa que já viu o grão, mas não viu. E aí chegou um tempo que foi a era do grão. Então aquela espiga que era só um sabugo ali, com desenhos, com marquinhas de grãos, aqueles grãos se tornaram verdadeiros e salientes, e cheios e granados. E então chegou a hora de falar para eles, sai para fora. Então é essa era em que estamos vivendo. Então Laodiceia já está colhida. Ela está aí como casca, somente esperando o fogo. Mas o grão está na presença do sol. Então, se eu fosse colocar um tema, esses dias eu preguei lá em Nova Brasilândia sobre a luz prometida veio, ou a luz prometida chegou. E hoje estamos falando, outro dia eu preguei sobre o entremeio, o ministério do entremeio. Creio que foi aqui nessa congregação mesmo. Em nossa congregação, mas não ficou gravado. E então, agora vamos falar assim, vamos falar sobre abrir os olhos, né? Enxergar que um pouco antes de Sodoma ser queimada, o filho prometido tem que vir. Então, como que nós colocaríamos um tema aqui, se fosse para colocar? Antes da queima de Sodoma. Vamos dizer que fosse isso aqui. Antes da queima de Sodoma. E nisso, aqui engloba o quê? Coisas que acontecem exatamente agora, dentro desse entremeio. Por que entremeio? Porque Laodiceia já tornou passado no sentido de já era. Ela se tornou uma era. Mas é bem no final da era mesmo que Deus envia o seu mensageiro. É assim que o profeta nos ensinou. E então, ele enviou o mensageiro para restaurar, para retirar os filhos de dentro do sistema. Então, como casca, Laodiceia está aí, você pode olhar para ela até tirar foto da casca, né? Da lavoura seca. Mas na eira, na maneira mais compreensiva, eira seria o terreirão, o local onde o grão é recolhido. Antes de ir para o celeiro, ele passa pela eira, por esse terreirão ali, esse local, onde ele recebe luz solar e acaba de chegar. Para quem mexe com agricultura sabe isso e muito mais. E nós somos lavoura de Deus, o apóstolo Paulo disse. Nós somos lavoura de Deus. Então Deus está cuidando. Jesus disse, meu pai é o agricultor. E se o pai, que é o Espírito Santo, é o agricultor, você acha que ele não tem inteligência para cuidar dessa lavoura? Ele está cuidando. Então ele está nos acabando de chegar. É por isso que uns ainda está mais verde, mais mole, outros já está mais firme. Você pega na mão assim, eu lembro quando meu pai ia ver se o café estava bom, se o feijão estava bem seco, soja. Ele pegava um punhadinho na mão e ficava batendo assim, aí se cantasse, estalando, ele falava, esse aqui tá quase chegando. Hoje tem uns secadores a lenha, aí que mais torra, sapeca a semente, né? Mas é o meio que existe, né? Para apressar as coisas.
Eu creio que Deus não nos coloca em secador artificial para nos secar, não. Tem até, como diz, recursos químicos e assim, para fazer amadurecer rápido. Creio que Satanás é o apressado, para tentar colher rápido. Mas Deus está colhendo no tempo certo e amadurecendo do jeito certo, através do seu sol. Agora, irmãos, antes de Sodoma ser queimada, eu tenho muita vontade de falar isso aqui, e o Espírito Santo trouxe agora nesse momento. Todo fogo que você vê acontecendo em ação, seja queimando combustível líquido, né, tipo álcool, gasolina ou outro combustível, ou queimando lenha, ou queimando qualquer outra coisa, para haver um incêndio, tem que ter o que ser queimado. Então tem que ter a lenha, tem que ter o combustível, ou que seja o álcool ou a gasolina, que seja. Tem que ter o combustível, algo para ser queimado. Mas só isso não basta. Se você só tiver essa lenha ou esse combustível, não vai haver incêndio, não vai haver fogo. Então, tem que haver uma combinação de pelo menos 3 coisas aqui. Eles chamam de tripé do fogo, ou triângulo do fogo. Por que tri? Porque são 3. Então, tem que ter o combustível? Sim. Sem ele não vai haver fogo. Mas também tem que ter o comburente, que é o oxigênio do ar, ele está presente ali. Se você não tiver o oxigênio do ar, você terá que ter o oxigênio embalado dentro de um botijão, né, de um reservatório, e ele ser injetado ali através de algum meio, para que então tenha oxigênio, né, comburente, junto com combustível. Você já tem 2 elementos, você já está bem perto de ter o fogo. Mas ainda precisa de uma terceira condição, que é o ponto de fulgor. Eu vou falar de novo. Ponto de fulgor. Eu trabalhei uma vez como instrutor no Senai, inclusive na cidade de Vilhena, e eu ministrei, naquele tempo, algumas aulas ali, e passamos por esse assunto aqui, e então lembro perfeitamente, passando por esse estudo, esse ensinamento ali, ponto de fulgor. Qualquer um de vocês aqui, as irmãs especialmente, elas são especialistas nisso, é o ponto de calor que o fogo pega, vamos trocar assim em miúdos. Pode ver que você sopra a lenha e faz esforço ali, não pega fogo, até que atinge um calor necessário. Porque está frio, quer dizer, não está no ponto de calor, mas na hora que, por algum motivo, o calor vai somando, vai aumentando, e chega naquele ponto, na hora que você vai para soprar, antes de você soprar, o fogo já pulou lá. Lembra do meu tio? Pular fogo, ele falava, né? Então o fogo, você sopra ali ou com um esforço mínimo. Então, que você acende uma palha ou um papel e vai para encostar o fogo, ele se oferece, ele pula lá no combustível, não é assim? É porque já tem ponto de fulgor. E deixa eu só ir mais além, com poucas palavras. É porque eu sei que tem pessoas que sabem muito mais que isso que eu falei aqui. Quando você aquece, digamos, uma folha de papel ou alguma coisa, você só mostra ela para o fogo, mas não encosta no fogo. E ela vai amarelando, não é isso? Ela vai amarelando de tanto calor. E você segura ali, sem encostar no fogo, pula fogo nela. Ela pega fogo sem você encostar no fogo. Por quê? Atingiu tanto que o ponto de fulgor chegou naquele momento, já tem o combustível, que no caso é o papel. Já tem o comburente, que é o oxigênio que está por ali, através do ar. Então só está faltando o ponto de fulgor. Então naquele ponto, parece que o fogo aparece. É porque não tem outra saída, naquele momento é fogo. E há casos que você provoca através de chispa ou faísca, com isqueiro ou com fósforo. Então, essa faísca, quando você joga ela na hora errada, não pega fogo, mesmo você jogando faísca. Você fica desperdiçando fósforo, desperdiçando isqueiro. Mas se está todas as outras coisas prontas, então quando você fornece a faísca, na hora, aí há combustão. Então assim é o princípio de funcionamento de motores, de tantas outras coisas. Mas por que eu estou falando isso? É porque antes da queima de Sodoma, para Sodoma queimar, precisou também disso. Precisou de ter o que ser queimado, no caso de Sodoma, né? Ninguém queria estar na pele de sodomita, né? Para ser lenha, para ser combustível, mas tinha que ter os sodomitas
combustível, mas tinha que ter a combinação desses fatores também. E eles foram provocando tanto a Deus, e tem vídeos passados aí, que já está até postado no YouTube, ali onde eu falo, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu não vou entrar agora nessa seara, tá? Mas, para remir o tempo. Mas a Bíblia diz que por essas coisas o quê? Pecados, tem uma lista de pecados que eu nem vou falar isso agora aqui, tá? Já está lá no vídeo, em um outro momento podemos falar. Mas, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, incluindo o sodomismo, é claro. Por isso que ganhou o nome de sodomismo, porque é o que mais os sodomitas praticavam lá, né? Que era o sexo ilícito e aquela coisa toda. E a perversão, né? Então, homens, né? Se aparentando a ser mulheres e mulheres a ser homens sucessivamente. Uma degeneração ali. Então isso faz o ponto de fulgor subir. Faz a temperatura subir e aí já tem o que ser queimado. Eles estão caçando, não é isso? E ainda vão provocando a Deus. E aí chega um momento que só falta X, só falta a faísca pular ali e já gera o fogo. Só que tudo isso antes de acontecer, ou seja, está acontecendo, está preparado, o cenário está se preparando para isso, acontece então a vinda do Filho prometido, que é a essência desse culto. Então se algum irmão, alguma irmã, alguém que reconhece o seu chamado como grão, você não é casca, você não é Laodiceia, você não é laodiceiano, então essa compra de colírio aqui, ó, Apocalipse 3, verso 18, bem no finalzinho, né? Onde eu li aqui, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Então, os que vão ser queimados, eles não estão ligando para isso aqui. Eles não têm interesse em adquirir colírio para melhorar a visão espiritual e enxergar e escapar dessa condenação. Eles estão atolando cada vez mais. Quem é sujo, suje-se ainda. Mas isso aqui é para o grão, essa mensagem. Mas que grão é esse que precisa dessa mensagem? Precisa, porque uma espiga, quando você olha na espiga, os grãos não são todos iguaizinhos. Então, alguns mais cheios, outros menos cheios, mas todos são grãos. E aquele grão que porventura está insistindo em ficar colado, grudado no sistema, adorando homens, e não adorando a Deus na palavra, essas pessoas estão com problemas de visão. É um grão, mas está precisando de usar o colírio para enxergar coisas da época, da era. E eu posso dizer, mas eu sou grão, eu sou batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, eu tomo a Santa Ceia com pão sem fermento, né? Pão asmo, e também pratico lava-pés, ótimo, tá? Tem ótimos indicativos de que você é grão realmente. Mas e por que você está grudado com o sistema humano? Cisternas rotas, rachadas, que não pode reter as águas. A água da palavra. Quantas pregações que são rasgadas, são rotas, não ministra a água da palavra para esse grão. E não deixa que o sol da justiça brilhe sobre esse grão para ele acabar de chegar. E esse grão fica atrofiado, mesmo sendo grão. Então, ministra-se o colírio de Deus nessa vida, e esta vida então vai ter uma visão clara, e aí vai passar a enxergar o que eu vou ler daqui a pouco na mensagem. Deixa eu ver o título dessa mensagem aqui. Acho que é quando seus olhos se abriram, eles o reconheceram. Isso mesmo. Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Eu vou ler um pequeno trecho nessa mensagem, e vocês vão ver aqui o que o profeta vai dizer nas palavras dele. E nós sabemos que Deus enviou um mensageiro profeta para trabalhar exatamente com esse grão. Ele não tem compromisso com o laodiceiano. Bem, acredito que a plataforma para o assunto aqui, eu creio que eu já falei. Assim, sobre a visão, só preciso encerrar essa parte para entrar na leitura. O daltonismo, todos sabem o que é daltonismo, quem não souber é só pesquisar, mas daltonismo não é uma cegueira, mas é uma deficiência visual onde você enxerga. Você enxerga, mas não consegue enxergar todas as frequências, vibrações de cores, para ser mais claro. O daltônico, ele não enxerga certas cores. Se uma pessoa é daltônica para a cor verde, por exemplo, ela não vai enxergar o verde. No lugar do verde, ela vai ver o que então? A cor branca, a cor amarela e clara, ela vai enxergar. Quando chegar o verde,
ela vai ver que é uma cor, mas ela não sabe que é o verde. Às vezes apareça preto para ela, apareça com outra coisa, mas ela, se você perguntar, ela não vai saber se é o verde. Outros são daltônicos para o vermelho, por exemplo. Então, o mundo não tem a cor vermelha, não existe cor vermelha para aquela pessoa que é daltônica ao vermelho. E assim sucessivamente. Então, é uma pessoa cega? Não. Ela caminha, ela dirige, mas ela não consegue enxergar certas cores. Até eu falei dirige, vai descobrir o daltônico na hora do teste, né? Do semáforo. Ele vai olhar para o semáforo e, se ele for daltônico para o vermelho, ele vai enxergar as outras cores, e o vermelho ele vai ver outra coisa, menos vermelho. Vai ter que resolver isso aí. Não sei como que o Código de Trânsito resolve essa situação. Certo, mas e no espiritual? No espiritual, falta a fé de arrebatamento. Se a pessoa não enxergar todas as cores, todas as promessas que Deus enviou, aceitar isso e confessar isso, selar isso com um amém, essa pessoa vai ficar com a fé definhada. Ah, mas e é grão? É grão, mas tem uns grãos que ficam grudados na casca. Qualquer um que já trabalhou com lavoura sabe que tem um grão que acaba não indo para o celeiro. Não vai ser guardado com os outros companheiros grãos. Ele vai com a casca, porque ficou tão grudado que quando a máquina que bate os cereais, ela bate ali, lá junto com a palha, você pode ir lá que tem uns grãos teimosos que saem lá. Estou falando isso que quando eu era menino, trabalhei com isso aí, ajudando, e eu via, foi muitos grãos de milho, grãos de feijão, grãos que poderiam ser aproveitados com os outros grãos e estava na palha. E quando toca um fogo na palha, ou dá qualquer outro destino para a palha, aquele grão foi junto com a palha. Quer dizer, se perdeu como grão. Então, para que isso não aconteça com nenhum dos grãos de Jesus Cristo, então, para que a colheita seja completa, então, usar o colírio da palavra. Agora vamos ver aqui então, parágrafo 101, a seguir nessa mensagem, o profeta vai falar aqui. São poucos parágrafos e logo após ele já estaremos encerrando. Ele prometeu, quando falou que prometeu, fique de olho, porque vamos ver o que ele prometeu. Ele prometeu, lembrem-se, em Malaquias 4, que surgiria uma mensagem que restauraria a fé dos pais novamente. Deixa eu colocar aqui um óculos que eu vou ler com mais agilidade. Ele prometeu, lembre-se, Malaquias 4, que surgiria uma mensagem que restauraria a fé dos pais novamente, traria os filhos de volta aos pais, como os filhos desses últimos dias, de volta à fé dos pais apostólicos. Ó professores pentecostais, que Deus abra seus olhos cegos neste dia, longe de suas indiferenças, de denominações e de seus credos e coisas pelas quais vocês são tão egoístas e ficam brigando e olhem para o Filho de Deus quando ele está aqui. 2000 anos ele ainda está vivo e entre nós esta noite, vindicando sua promessa. Que Deus, nesta noite, enquanto Ele nos une, como em Emaús, feche as portas e revele algo para nós. Lembrem-se, a razão pela qual eles sabiam que era Ele, é que Ele fez exatamente como fez antes de ser crucificado. E então Ele desapareceu da vista deles, para se afastar deles. Ele fez assim. Que Ele venha hoje à noite entre nós e abra nossos olhos, revelando-se a nós, pelas mesmas coisas que fez quando esteve aqui na terra, porque Ele prometeu. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que o Senhor nos ajude a vê-lo enquanto Ele nos aparece. Então Ele aparece, a aparição, né? Vamos inclinar nossas cabeças, espaço em branco na fita. Editor, qual é o meu objetivo? Qual é a minha motivação para atingir o meu objetivo? Senhor Deus, não posso dizer sim ou não. Tu és aquele que está impelindo para isso. Quer dizer, não é o esforço do profeta, não é o meu, não é o seu esforço. É Ele quem está impelindo você. Você não veio aqui porque foi puxado no guincho. É o Espírito Santo quem te moveu e você veio aqui. E assim sucessivamente. Está impelindo para isso. Tu prometeste, e eu oro para que tu deixes as pessoas verem e entenderem esta noite. Permita uma vez, Senhor,
que abram seus corações bem abertos e digam: entre, Senhor, agora revele-se para mim, veja, individualmente, né? E que seus olhos se abram, então, para perceber isso, que não haja mais um pecador no edifício essa noite, um incrédulo. Pode haver pessoas aqui que simplesmente se ressentiriam por eu chamá-las de pecadoras. Há pessoas que ficam chateadas, né, de serem chamadas de pecadoras. Mas, Pai, Deus, Tu chamaste os fariseus, que eram religiosos e religiosos convictos de demônios. Quer dizer, Jesus chamou aqueles religiosos de demônios. Tu disseste: vós sois de vosso pai, o diabo, e as obras dele vós as fazeis. Porque eles não reconheceram a palavra vindicada, o Messias. Eles podiam crer nele em espírito, mas quando em carne, não. Aqui um ponto de daltonismo. Eu não vou demorar aqui, mas veja bem. Jesus detectou isso dos fariseus. Que os fariseus eles podiam conhecer Deus em espírito. Mas quando Deus estava em carne, não. Parágrafo 104. Porque eles reconheceram a palavra, tu disseste. Tá. Eles podiam crer nele em espírito, ponto e vírgula. Mas quando em carne, não. E no entanto, suas escrituras diziam que ele seria Deus conosco. Quer dizer, e o modo de ser Deus conosco é se tornando carne, não é isso? Deus na carne de Jesus, né? Naqueles dias. Mas tem algo para hoje aqui. Pai, eu oro nesta noite que tu concedas isso novamente. Alguém aqui que necessita que seus olhos sejam abertos? Dê-lhes o colírio que tu prometeste em Apocalipse 3, na era de Laodiceia. Comprem bálsamo para que seus olhos sejam abertos hoje à noite, para que reconheçam a hora em que estamos vivendo e a vindicação da promessa de Deus nesta hora. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Essa foi uma parte, mas eu vou ler aqui a partir agora do parágrafo 110. Agora, se eu saísse daqui como homem dizendo: eu sou o Senhor Jesus, tivesse cabelos compridos, não sabemos se ele tinha ou não. Eu tenho cicatrizes de pregos nas mãos, quer dizer, o profeta tivesse cicatrizes, né, marca de pregos, que furou, depois sarou, né? Qualquer hipócrita quer dizer fingido, qualquer hipócrita pode fazer isso. Eu tenho óleo e sangue e todo, isso ainda assim, isso não tem. As escrituras não prometeram isso. Como você conheceria a Jesus? Então, o profeta diz: as escrituras não prometeram um Jesus vir assim, se mostrando seu corpo de carne, cheio de marcas, com essas evidências. Não. Você diz: bem, eu o conheço pelo seu retrato. Digamos que você pensasse: não, eu sou esperta, se eu ver o retrato de Jesus, eu conheço pelo retrato. O profeta disse: não. Alguma psicologia pintou isso. Quer dizer, alguma imaginação, né, da mente imaginou Jesus e pintou. Então, esse não é o critério, olhar no retrato. Nós não sabemos como ele era. Veem, eu não sei como ele era. É isso, vejam, tem que ser assim. Rebeca não sabia como Isaac se parecia, mas era amor de qualquer maneira. Veem, ela não sabia como ele era. Ela apenas tinha que ir. Os tipos, ela o viu e o amou. Ela estava disposta a ir de qualquer maneira. Não importava como ele fosse. Mas, como eu o conheceria? Jesus disse: pelos frutos eles são conhecidos. Agora, se Jesus estivesse aqui, ele não estaria em uma forma física, como eu. Porque aquele corpo está assentado à direita da majestade, mas sua vida está aqui. Isso é muito importante. Não espere um Jesus em carne, aquele corpo que nasceu de Maria, aquele corpo que foi morto, mas ressuscitou e subiu. Então, é o espírito dele, a vida dele é quem está aqui. Aquele corpo não está aqui. Último parágrafo aqui. E lembrem-se, esta é a última promessa, o último sinal
sinal que a igreja recebe antes do sinal prometido. O filho prometido retorna. É aqui que eu quero encerrar. O filho prometido retorna. Essa escritura não pode ser quebrada. Você sabe, imediatamente após Sodoma, o filho prometido chegou e Sodoma foi queimada. Assim será novamente. Então eu vou encerrar com essa frase. O filho prometido chegou e Sodoma foi queimada. E como que nós encerramos aqui no parágrafo 112? Eu li o 101 ao 105, depois o 110, 111 e 112. Foram os parágrafos lidos. E a escritura de Apocalipse, e conectando isso com Gênesis 18, 19, 20 e 21. Toda essa série de capítulos que eu falei lá de Gênesis, vai falar desde os carvalhais de Manre, desde a revelação do Filho do Homem, e também a visitação a Sodoma, o ponto de fulgor que trouxe fogo em Sodoma, foi chegando ponto, até que, como diz, pulou fogo. Se fosse o meu tio, eu tinha falado assim, pulou fogo em Sodoma. E agora, o que está faltando para pular fogo também na Laodiceia? Nessa palha aí. Então, o Filho prometido nos ares, o nosso Cristo no arrebatamento. Então, ele já enviou, ele já veio como Filho do Homem, ou seja, num ministério profético. Isso está agora em vigor. Deus num homem ungido e agora Deus em um povo ungido. O ministério do entremeio. Apocalipse, capítulo 10, do verso 8 ao 11. Então, Deus ministrando através da sua igreja noiva aqui na face da terra, até cumprir o restante dos dias dos gentios. Então, naquele momento, nossos irmãos que partiram em Cristo, morreram em Cristo, serão ressuscitados. E nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Isso é um fenômeno secreto. É a ida secreta da igreja, a repentina ida secreta da igreja. É o mistério da ida da igreja. Então, esse mistério da ida está em curso agora mesmo. E naquele momento é o seu ápice. É a redenção desse corpo mortal, que será revestido do corpo imortal. Então, naquele momento, acontece tudo isso, o profeta diz. O profeta disse, não mais que 30 dias e nem mais do que 40 dias. O que é isso? Isso é só para a noiva. Segredinho que ele segredou para nós. Então, como Jesus ressuscitou e ficou 40 dias na face da terra, mas oculto aos olhos dos humanos em geral, e só aparecia para os seus, então, na ressurreição dos mortos também, eles não vão aparecer para todo mundo, mas vai aparecer para mim, vai aparecer para você, e nós não vamos ficar com medo, nós vamos ficar felizes. Quando eu ver o irmão sorrindo à toa, todo feliz, vocês me verem, e nós vamos se conversar entre nós e falar, vocês não sabem uma coisa, eu vi a irmã fulana, eu vi o irmão fulano. Isso aí é o seguinte, quando começa a aparecer essas aparições para nós, é o que é? Para quem foi ensinado por um profeta, o arrebatamento está à mão, está para acontecer, por um triz. Daqui a pouco é você que vai sumir, vai ser deletado daqui, você vai entrar no outro corpo. E aqui já não te veem mais, já não me veem mais. Mas nós estaremos numa grande reunião, numa dimensão, como virar uma página. Apenas como virar uma página. Mas é uma dimensão invisível. Não se captura ela por ciência, por tecnologia. E nós estaremos bem tranquilos naquela reunião. Essa reunião, esse encontro que vai durar entre 30 a 40 dias, o profeta disse. É um período de reconhecimento, onde nós estaremos vendo uns aos outros, reconhecendo, e depois, então, nós não veremos Jesus logo que fomos transformados. Mas, então, Jesus aparece para nós, e nós, então, o veremos e subiremos a encontrá-lo nos ares. Ah, tá, e aí? Isso coincide, isso é o momento em que fica liberado o fogo para Sodoma. Depois que o Filho Prometido vem e cumpre esta parte, aí está liberado, está montado o triângulo do fogo para os ímpios. Então, aí é um outro departamento, uma outra parte, é escriturístico, mas eu não vou entrar agora. Então, a parte da queima, propriamente dita. Tem todo um aparato de coisas que acontece. Moisés e Elias vindo pregar para os judeus, para os 144 mil e assim sucessivamente. Então, nós encerramos por aqui e eu tenho sido muito ajudado com essa meditação. O Espírito Santo me colocou numa posição melhor do que eu me encontrava antes.
E creio que essa mensagem ajudou você e você é transmissor agora dessa mensagem para outros. E no vídeo, né, quem tiver oportunidade, você pode então estar também pegando a sua porção da palavra que Deus destinou para você. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.